E aí, gente, tudo bom? Vamos aqui continuar a resolver a prova do IME, vamos fazer a questão 5. Já fizemos as 4 primeiras da prova da primeira fase. Se você ainda não viu, confere aí na playlist do canal, beleza? Gente, a questão 5 é uma questão muito difícil, tá? Questão bem difícil mesmo. Vocês vão ver que não tem muita conta envolvida, mas ela exige que a gente saiba conceitos muito aprofundados de números complexos aqui, tudo bem? Então, gente, olha só. Seja alfa um número real e Z1, Z2, Z3 números complexos, tais que módulo de Z1 igual a módulo de Z2 igual a módulo de Z3 igual a 4 e Z1 diferente de Z2. O menor valor de essa expressão aqui vale quanto? Bom, gente, seguinte. Primeiro, eu vou desenhar aqui o plano complexo, porque a gente vai fazer essa solução com argumentos muito geométricos, tá? Geralmente, quando tem muito módulo envolvido, expressão dentro, a gente usa estratégia de geometria porque é mais fácil do que você fazer tudo na álgebra. Então, olha só. Desenhando aqui o plano complexo, nós temos o seguinte. E fazer um pouquinho melhor. Isso aqui tá bom. E aí, temos aqui o nosso eixo real e eixo imaginário. Real e imaginário. Quando o módulo de um número é igual a uma constante, o módulo é a distância até a origem. Se a distância até a origem é uma constante, significa que esse número está em cima de uma circunferência com esse raio. Ou seja, se o módulo dos nossos três números complexos é igual a 4, os três estão sob uma circunferência de raio igual a 4. Então os três vão estar sobre essa circunferência aqui. Olha só. Beleza. E o raio dela vale 4, então aqui é o 4. Não vou desenhar todos aqui não, senão o desenho vai ficar muito poluído. E onde estão os nossos números complexos? Sei lá, né? Aqui, ó, vou falar que tá um, o outro aqui e o outro aqui. Porque eu já sei o que eu tenho que fazer, para uma questão de estética, eu vou começar com o Z1 aqui, o Z2 aqui e o Z3 aqui. Tudo bem? Bom, gente, nosso desenho está aqui mais ou menos no jeito. Agora a gente tem que mexer nessa expressão. Primeiro de tudo, eu vou chamar esse camarada aqui, ó, esse pedaço inteiro de W, ok? Ou seja, nós temos que módulo de alfa Z1 menos alfa menos 1 Z2 menos Z3 vai ser igual a módulo de W menos Z3. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Quando a gente tem uma expressão em números complexos, né, desse tipo, módulo de um número menos o outro, isso significa a distância entre os dois números, tá? Se você não lembra disso, deixei aqui um resuminho. Quando você tem o plano, aí dois números complexos, Z e W, a distância entre os números complexos é Z, é módulo de Z menos W. Tudo bem? Se representa dessa forma. Por que isso é verdade? Eu não vou mostrar aqui, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito grande, tudo bem? Mas, se você pegar o número complexo Z menos W e pegar o módulo dele, é exatamente a distância aqui entre Z e W, tudo bem? Então, a gente quer minimizar, exatamente, quer minimizar a distância entre esse W e o Z3. Só que quem que é esse W, né? O que que essa expressão aqui significa? Alfa Z1 menos alfa menos 1 Z2. Isso, gente, representa em números complexos um segmento de reta, tudo bem? Isso pode não ser muito intuitivo e de fato não é, mas eu não vou explicar aqui por que é um segmento de reta. Se você quiser saber por quê, no final do vídeo eu vou fazer uma mini demonstração de por que isso é verdade, ok? Mas nesse momento eu espero que vocês só aceitem que isso representa um segmento de reta, tudo bem? E é um segmento de reta desse estilo, olha só, ele passa por Z1 e Z2, ele é desse jeito aqui, e ele acaba sendo o nosso W. Então, assim, ó, esse ponto aqui, ó, onde ele para, é o nosso W, por exemplo. Beleza? Então, o que é isso? Módulo de W menos Z3. A distância entre o W e o Z3. E essa distância podem ser várias, né? Ela pode tanto começar daqui, tanto vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, até aqui. Existem todas essas distâncias. A gente quer a menor possível. Então, se eu quero a menor distância possível, ela ocorre quando o W está aqui. Olha só. Nesse cara aqui. Por quê? Qual que é a menor distância de um ponto até um segmento de reta? É quando esse ponto é perpendicular ao segmento de reta, né? É esse cara aqui. Tudo bem? Então, achar esse segmento é a nossa tarefa. Esse segmento que eu vou chamar ele de K. Beleza? Como que a gente vai achar esse segmento? Bom, eu posso aqui, gente, fechar um triângulo, né? Posso fechar esse triângulo aqui que contém os nossos números complexos. Então, esse triângulo verde aqui, ó, vou até passar aqui por cima. Temos esse triângulo verde aqui.
Tudo bem? Eu vou desenhar ele aqui fora, porque esse desenho já está muito poluído, né? Ele é algo mais ou menos aqui assim. Desse jeito, com essa altura aqui, que a gente chamou de K. Quais são os lados desse triângulo? A gente conhece também. Eles são as distâncias entre os números complexos. Então, esse aqui ó, é módulo de Z3 menos Z2. Esse aqui é módulo de Z1 menos Z2. E esse aqui é módulo de Z3 menos Z1. Beleza? Bom, o que é o K? Ele é a altura do nosso triângulo, né? Aqui, beleza. O K é a altura do triângulo. Então, se eu quiser calcular a área do nosso triângulo, a área do triângulo, ela é base vezes altura sobre 2. Ou seja, é módulo de Z1 menos Z2 vezes a altura K dividido por 2. Só que como que eu vou calcular essa área, gente? Existe uma fórmula que, com esses dados que a gente tem, a gente calcula exatamente a área do triângulo. Não é uma fórmula óbvia, e eu vou mostrar ela para vocês aqui agora. É essa aqui, ó. Quando você tem um triângulo inscrito numa circunferência de raio R, a área desse triângulo é o produto dos lados dividido por 4R. Se você não conhece essa fórmula e queria saber por que ela é verdade, eu também vou demonstrar ela no final do vídeo, tá? Não vou mostrar aqui agora porque eu ia gastar mais alguns minutos e eu não quero parar o raciocínio da questão no meio. Mas a questão é, se isso aqui é a área do triângulo e isso aqui é a área do triângulo, basta eu igualar, né? O que é essa expressão nos nossos dados? Isso é produto dos lados, ou seja, módulo de Z3 menos Z1 vezes módulo de Z3 menos Z2 vezes módulo de Z1 menos Z2, produto dos lados, dividido por 4 vezes o raio. Então, 4 vezes o raio. E quanto que vale o raio? Vale 4, né? Não é uma circunferência de raio 4 que o nosso triângulo está inscrito. Então, por 4 vezes 4. Resumindo, o que acontece? Módulo de Z1 menos Z2 corta com módulo de Z1 menos Z2. Esse 2 corta com esse 4. E aqui sobra 2. Então, o nosso K ele é igual a módulo de Z3 menos Z1 vezes módulo de Z3 menos Z2. Tudo isso aqui dividido por 8. Dividido por 8. Essa resposta que está aqui na nossa letra C. Tudo bem, gente? Como vocês podem ver, é uma questão que ela não tem muita conta envolvida, mas são raciocínios muito sofisticados, né? A gente tem que, assim, saber muita coisa, saber que isso aqui é um segmento de reta que passa pelos dois pontos, não é algo trivial, né? Você ainda lembrar de todas essas informações dessa forma que não é muito usada, né? Torna a questão muito difícil. Mas nós resolvemos, tá aí a resposta letra C. E se você quiser saber as demonstrações que eu vou fazer agora, só continuar no vídeo, beleza? Agora, gente, eu vou demonstrar aqui, vou só dar uma intuição, na verdade, de por que essa relação aqui representa uma reta que passa por Z1 e Z2, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é desenvolver um pouquinho essa fórmula. Olha só, aqui a gente tem, fórmula não, nessa expressão. Isso aqui é alfa Z1 menos alfa Z2 mais Z2. Concordam? Aqui, né, o menos com menos vai dar mais. Ou seja, isso aqui é igual a Z2 mais alfa vezes Z1 menos Z2, ok? Bom, gente, isso aqui eu posso até escrever de um jeito mais sintetizado, que é Z2 mais alfa vezes essa expressão, eu vou chamar de W, ok? Então vai ficar alfa vezes W. Vamos lá então, gente. O que é esse Z1 menos Z2? Olha só o que eu fiz. Eu desenhei aqui já o plano complexo, né? E desenhei Z1 e Z2, dois números complexos arbitrários, e eu representei eles como vetores. Você pode fazer isso para qualquer número complexo, porque o número complexo tem uma representação como um ponto no plano complexo. Só que um ponto pode ser pensado tanto quanto aquelas coordenadas, quanto um vetor que sai da origem e para naquele ponto. Tudo bem? E por que isso é bom? Que a gente pode fazer operações com vetores, né? Por exemplo, se eu quiser descobrir a relação entre Z1 e Z2, eu posso pensar no seguinte: se eu ligar Z1 e Z2, e ligar, no caso, nesse sentido, com essa orientação, esse vetorzinho aqui é exatamente Z1 menos Z2. Por quê? Se você fizer a regra do polígono, né? Se você fizer esse cara mais esse cara, você obtém esse cara. Ou seja, Z2 mais Z1 menos Z2 tem que dar o quê? Z1. Concorda? Se não ficou muito claro, eu fiz também esse desenho aqui, que olha só, peguei esse mesmo vetor, coloquei ele aqui partindo do mesmo ponto e fazendo a regra do paralelogramo.
para esses dois caras, você vê que o resultado dá exatamente aqui o Z1, tudo bem? E aí o que que acontece? Como esse cara eu chamei de W, essa expressão significa o quê? Z2 mais um número real vezes W. Um número real vezes um vetor é simplesmente você esticar esse vetor para mais ou para menos, não é? E você está sempre partindo do Z2, ou seja, você tem, a partir daqui, você vai somar um vetor, que pode ser desse tamanho, ou maior, ou menor. Se você está sempre a partir daqui somando um cara, ou esse carinha vermelho, ou ele esticado, então você está sempre somando ou alguma coisa aqui a mais, ou alguma coisa aqui para trás também, né? Não importa, ou alguma coisa aqui no meio. Ou seja, você está sempre a partir desse ponto somando o que seria essa reta aqui. A reta que parte desse ponto e vai até ali o infinito, né? Ou seja, essa expressão aqui representa um segmento de reta que parte de Z2 e vai até o infinito, né? Esse segmento ele pode ter o comprimento que for, porque a gente não sabe qual que é esse alfa. Ele vai variar exatamente com esse alfa. Se o alfa for 1, a gente tem exatamente o segmento que liga Z1 e Z2. Se o alfa for 5, você tem 5 vezes esse segmento. Se o alfa for meio, você tem metade do segmento. E assim por diante. Por isso que isso aqui representa uma reta. Beleza? Vamos lá então, gente. A gente quer provar essa formulinha aqui, né? Que a área desse triângulo é o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio dessa circunferência que está circunscrita ao triângulo. Como nós vamos fazer isso? Seguinte, aqui eu vou traçar um diâmetro dessa circunferência que sai de um dos vértices do triângulo. Então, vou escolher esse vértice aqui, ó. Eu vou traçar esse diâmetro aqui. Uma vez que eu traçar esse diâmetro, eu vou ligar ele nesse outro vértice aqui, fazer esse segmento e vou criar um novo triângulo, né? Primeiro, esse ponto nós vamos chamar ele de D. Aqui é o diâmetro da circunferência, né? E aí a gente acabou de criar o triângulo ABD. Como um dos lados do triângulo também é diâmetro da circunferência, eu posso garantir que esse ângulo aqui é de 90 graus. Por que que a gente pode fazer isso? Porque como um ângulo inscrito enxerga um arco cujo valor é o dobro do ângulo, né? Como aqui a gente tem um diâmetro, esse arco é 180 graus. Então esse ângulo tem que ser de 90 graus, não é? Aqui é 90 graus. E aí o que que eu vou fazer? Daqui eu vou baixar uma altura do nosso triângulo ABC. Então olha só, vou descer aqui, ó, a altura do nosso triângulo, fazer ela aqui, ó, 90 graus. Beleza? E aí, qual que é o nosso argumento, né? Se eu descobrir o valor dessa altura, eu consigo achar a área do triângulo, né? Que a área é base vezes a altura sobre 2. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos anotar os nossos passos, né? A área de ABC é base vezes a altura dividido por 2. Nossa missão é descobrir esse H que está bem aqui. Tudo bem? Como que nós vamos fazer isso? Olha só. A gente vai criar aqui mais um triângulo, que é esse triângulo aqui, ó. Aqui eu vou descer esse ponto, vou chamar ele de H. E a minha prova vai ser o seguinte, minha argumentação. Eu vou mostrar para vocês que o triângulo PHC é semelhante ao triângulo ABD. BD. Isso aqui que nós vamos fazer. Fazendo isso aqui, a gente vai descobrir o H. Observem só. Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Observem que esse arco aqui, ó, esse camarada aqui, ele é enxergado tanto por esse ângulo, tanto por esse ângulo. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Olha só, esse camarada aqui eu posso chamar de θ, esse camarada aqui eu posso chamar de θ. Se esse aqui é o θ, então ele enxerga no nosso triângulo ABD o lado C. E aqui no nosso triângulo HBC, ele vai enxergar o lado H, não é? Então, o que que eu posso fazer? Por semelhança, posso falar aqui, o cara que esse enxerga, que é o H, dividido pelo que esse enxerga, que é C, tem que ser igual ao lado que o de 90 graus enxerga, né? Que é Azinho, dividido pelo lado que o 90 graus enxerga aqui, que é o diâmetro. E o diâmetro é o quê? 2 vezes o raio. E daqui a gente isola o H. Então, H tem que ser igual a A vezes C dividido por 2R, não é? Então, olha só como é que acabou o nosso problema, né? Como a área do nosso triângulo é base vezes altura sobre 2, então isso aqui tem que ser igual a base sobre 2
vezes a altura. A altura que é A vezes C dividido por 2R. Ou seja, isso aqui é A vezes B vezes C dividido por 4R. Né? No caso eu fiz aqui o R minúsculo, mas vocês entenderam. É a mesma forma. Então tá aí demonstrada a forma da área do triângulo pela circunferência circunscrita.